single day. I'm gonna make something great. That's my way. Para todos, sejam bem-vindos ao canal Alves Aline. Como vocês viram na descrição do vídeo, no tema do vídeo, vou falar um pouco como eu tive o diagnóstico da esclerose múltipla, né? Como foi a minha caminhada, que foi muito longa, no decorrer de 6 anos, tá, gente? Demorou 6 anos para eu ter esse diagnóstico. Então, como foi que começou, quais foram os sintomas iniciais da doença? Primeiramente, no ano de 2006, eu tive um formigamento muito intenso, que pegava todo o meu corpo. Esse formigamento não era como sentar em cima do pé, sabe? Você levantar e esse pé ficar formigando. Não era assim. Era extremamente forte e aí extremamente desconfortável e durou muito tempo. Durou uns 21 dias aproximadamente. E nesse período eu estava com uma infecção urinária muito séria. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a tratar essa infecção urinária e as medicações, elas estavam um pouco fortes, porque eu tratei inicialmente uma medicação que não deu resultado, e aí a médica passou uma medicação um pouco mais forte. Foi aí que ela suspeitou de que o formigamento que eu estava sentindo naquela hora fosse resultado dessa medicação. Então, ela suspendeu a medicação, com a esperança também de que a infecção já estava resolvida. Só que aí durou esse formigamento durante 21 dias, e aí passou, e aí eu esqueci. E aí, 2 anos depois, eu passei por um estresse emocional muito forte. Eu quero pontuar muito para vocês o estresse emocional, porque é uma das causas de surtos na esclerose múltipla, né, nos portadores. Já está comprovado cientificamente que a questão do estresse emocional, ele é muito agravante. Ele pode até causar as crises, tá, gente? E aí, nesse ano de 2008, 2 anos após, eu senti uma dormência muito intensa na região do abdômen. E aí, então, eu procurei um neurologista, tá? Aí eu procurei esse profissional e ele tava com a suspeita de que eu tivesse alguma coisa na medula. E aí, ele receitou pra mim a ressonância magnética, tá? Só que não foi possível fazer, porque eu tava com um convênio que tinha uma carência, esse convênio era novo, e eu não consegui realizar esse exame, tá? E aí, então, fiquei bem preocupada, assim, com esse sintoma, só que acabei não fazendo o exame que era necessário, tá? E aí eu deixei, e aí passou o sintoma, e aí eu acabei conseguindo 6 meses depois pelo SUS. E aí, gente, me atrapalhou essa questão do SUS, de ter saído o resultado só 6 meses depois, né, a vaga para eu fazer o exame? Sim, me complicou sim, porque eu poderia ter tido um diagnóstico precoce, né, só que por conta dessa demora, não tive o diagnóstico. E mesmo assim não ia ter, porque ele não passou a ressonância magnética do crânio, que é o necessário, que é aí onde descobri, tá? E aí, depois se passaram mais 2 anos, parecia que a cada 2 anos eu era destinada a ter um novo surto, entende? Aí passou-se mais 2 anos, onde eu tava de novo numa situação de estresse emocional muito séria no meu trabalho. E aí então eu tive o meu lado direito ficou todo dormente e eu sentia como se fosse um celular tocando no meu bolso. Ficava sentindo essas sensações, sabe, esquisitas, que nem eu sabia descrever. Aí começou a minha jornada. Toda semana eu estava no pronto-socorro, procurando ajuda, investigando. E aí, nesse episódio que meu lado direito ficou todo dormente, eu fiz uma tomografia
O médico estava suspeitando de uma hemorragia no cérebro. E aí essa tomografia, ela não deu em nada, né? Não deu normal, né? O resultado dela foi normal. E aí o médico até pensou que eu tava mentindo. Ele achou que eu tava inventando aquilo tudo. E aí depois, aí eu peguei uns dias de férias e fui pra praia, né? Isso tava no final de ano, as festas de fim de ano, Ano Novo, Natal. E eu fiquei uns 10 dias aí na praia. E tava um calor muito intenso, que é um agravante também para o portador de esclerose. E aí eu estava na praia e o meu lado direito, como já estava dormente, já estava passando por essa situação, num momento que eu estava lá, eu fui levantar e não conseguia mais andar, simplesmente travei. E aí eu já tinha visitado especialidades como especialista na coluna, né? Médicos especialistas de coluna, eu passei e também não deu em nada, me dispensaram. E aí nesse episódio eu levantei e não consegui mais andar, eu até ri pensando que era algo relacionado à coluna mesmo. E aí eu fiquei sem andar e aí depois eu passei a mancar do lado direito. E aí eu voltei para o trabalho mancando, com dificuldade de andar e visitando o pronto-socorro, só que sem diagnóstico algum, eu não conseguia me afastar do meu trabalho, eu tive que ir trabalhar mesmo dessa forma. E aí começou a me dar dores insuportáveis nos nervos, dores terríveis que começaram a agravar com a chegada do inverno. E aí eu comecei a sofrer com esse monte de situações e visitando um monte de especialistas. Esses que eu nem sabia que existiam. Fisiatra, reumatologista, diversos, psiquiatra. Eu fui no psiquiatra também, porque achavam que eu estava com alguma patologia nessa área psíquica. Fui dispensada também, não teve nada. E aí ficou uma jornada muito intensa, né? E foram 6 anos, né, pesquisando. Até que então, depois de insistir muito com uma neurologista, ela me passou uma ressonância da coluna total e do crânio. E aí foi que ela suspeitou da esclerose múltipla e disse que no convênio não estava mais apto para fazer nada comigo. Que ela suspeitava e que era necessário eu procurar um hospital escola. Aí ela fez uma cartinha, fez um laudo, me enviando para o hospital São Paulo, tá? A Escola Paulista, Unifesp. E aí eu foi lá então que eu tive o diagnóstico da doença. E eu tive episódios, gente, que muita gente falou pra mim, procura um hospital escola, procura uma equipe especializada, procura um hospital das clínicas. Eu não dei ouvido pra isso. Aí no que eu não dei ouvido pra isso, eu fiquei andando, sabe? E se eu tivesse dado ouvido, eu não teria ficado com as sequelas que hoje eu tenho, tá, gente? E aí depois desse diagnóstico, eu tive um problema muito grave nos olhos, que se chama neurite óptica. Eu tive essa crise devido à esclerose múltipla, né? Porque aonde no cérebro ela ataca, ela vai gerar um sintoma. Por isso que cada pessoa tem um sintoma diferente, porque vai depender de onde no cérebro vai atacar a doença. E aí dessa vez foi da parte visual que foi acometido para mim. E aí eu fiquei com a vista totalmente embaçada. Não chegou a ficar preto, mas eu fiquei sem enxergar absolutamente nada. Não conseguia ver celular, não conseguia ver televisão, não conseguia ver nada. E aí eu fiquei simplesmente apavorada, mas eu já tinha o diagnóstico. Então eu já tinha um caminho de tratamento, tá? E aí eu queria deixar a seguinte mensagem para vocês. Se você... Meu celular, mas enfim. Se você está passando por alguma situação como essa, ou tem um familiar que está, eu sugiro que você já vá direto num hospital de referência, tá, gente? Um hospital escola.
um hospital escola. Por que um hospital escola? Porque eles estão investigando esse tipo de doenças raras, vamos dizer assim. Eles estão preparados para esse tipo de paciente. Então, hoje o convênio para mim só serve para eu fazer exames de rotina, internação, e serviu para fazer o parto do meu filho, né? Agora, para tratamento da doença, gente, não me serve, infelizmente, porque os médicos, eles não... Bom, eu não vou generalizar que os médicos não estão preparados para receber esse tipo de paciente. É porque exige um pouco mais de pesquisa, um pouco mais de especialidade nesse assunto. Porque é um pouco a esclerose múltipla, ela é bem parecida com outros tipos de doenças neurológicas. Então fica um pouco difícil de poder fazer esse diagnóstico, né? Tanto que no Hospital São Paulo eles se ajuntam em vários médicos, entre residentes e neurologistas formados, para poder ter um consenso, formar uma opinião a respeito de um diagnóstico, tá, gente? Então não é um médico só que vai tirar essa conclusão, tá? E essa foi a minha experiência. Se você gostou, né, desse relato, espero que tenha te ajudado. E se você quiser compartilhar com outras pessoas a minha experiência, espero que sirva aí para todos, tá, gente? Um abraço, obrigada por ter assistido o vídeo e clique em gostei, se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro. Vou fazer um vídeo também sobre gravidez na esclerose múltipla e a minha experiência, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!